Olá pessoal, como é que vocês estão? Estou aqui para compartilhar com vocês mais um versículo do dia. O versículo do dia se encontra em João, no capítulo 5, no versículo 16. Aqui nós vamos ver que Jesus está afirmando ser um filho de Deus. E nós sabemos que para ele estar afirmando é porque alguém desconfia de quem está guiando ele. Que as palavras que estão saindo dele, as pessoas não estão crendo que é do Pai, porque não está crendo no Filho. Então nós vamos ver aqui que não era qualquer oposição que estava se levantando, era de patente alta, né? Porque aqui vem mencionando, no versículo 16, que os líderes judeus começaram a perseguir Jesus por não respeitar as regras do sábado, porque Jesus curava, libertava, então não tinha dia que ele não trabalhasse, ele trabalhava todos os dias assim como o Pai. Então, se tivesse dele operar de fazer o bem para uma pessoa, ele iria fazer. Ele não iria ficar sem fazer, porque as pessoas tinham que respeitar o sábado, mas na verdade ele não iria deixar de fazer o bem àqueles que estavam necessitados. Porque ele vem mencionando aqui que o meu pai sempre trabalha, e eu também. Então quem está a serviço do pai, não importa o dia nem a hora, tem que estar proclamando liberdade. Então a palavra de Deus vem mencionando aqui também, assim os líderes judeus se empenhavam ainda mais em encontrar um modo de matá-lo, pois não apenas violava o sábado, mas afirmava que Deus era seu pai, portanto se igualava a Deus. A revolta toda deles de não aceitar Jesus carregando aquela multidão e dizendo que era enviado do Pai, né? Então, eles ficavam com raiva, queriam matar, eliminar Jesus, não aceitava que Jesus estava fazendo bem, né? E já começou a sofrer retaliações no mundo espiritual por estar fazendo bem, por estar a serviço de Deus. E eles mencionavam que ele estava afirmando que era o Filho de Deus, né? Então, eles não criam em Jesus. Então, eles planejavam a morte de Jesus, eles planejavam fazer o mal para Jesus, mas só que ficava só no planejamento, porque na hora que fosse para executá-lo, eles não conseguiam executá-lo, colocar em prática, porque não era vontade de Deus naquele momento, porque Jesus tinha muita obra a realizar. Mas quando chegasse também a hora de Jesus passar por esse processo da cruz, ele iria passar. A hora que fosse entregue, de Jesus ser entregue, iria acontecer, mas fora do tempo não iria acontecer. Então, vamos ver aqui que Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, o filho não pode fazer coisa alguma por sua própria conta. Jesus vem mencionando, olha, o filho não pode fazer nada sem por sua própria conta. Por quê? Porque o filho obedece o pai. Então, o que eu faço é pela obediência, pela lealdade a Deus, em outras palavras, né? Quando o filho está sob a autoridade da mãe, a mãe veta ele de alguma coisa, a mãe fala, ele tem que colocar em prática aquilo, porque ele está sendo liderado, que é de menor, pela mãe e o pai. E Jesus já era de maior, mas ele era liderado pelo pai, patrocinado pelo pai, capacitado pelo pai, e tinha toda a autoridade absoluta para exercer o que foi entregue, a autoridade dele, né? Para exercer, né, como vem mencionando aqui, para exercer ali a sua autoridade. Então, ele tinha autonomia para realizar as obras, né? E ainda maiores. E ensinar aqueles que criam nele, que também ia crer no Pai, né? Para também mostrar que se fizesse uso dessa autoridade, desse poder, iria provar da manifestação do poder de Deus. Então, para esses que tinham treva nos olhos, era difícil entender as coisas do alto, as coisas de Deus. E dessa forma, a perseguição continuava, as retaliações continuavam. Mas quem disse que seria fácil Jesus vindo ao mundo para iluminar um lugar que estava escuro? Não seria fácil. Os desafios, lutas, ela surgiria sim. Então, o pai estava cuidando, o pai sabia de tudo que estava ocorrendo e também daria instruções, sabedoria a Jesus. E assim, ele ia concluir, o inimigo não ia fazer o que ele queria. Então, aqui vem dizendo, Jesus falando, que ele faz apenas o que o pai manda ele fazer, né? E aquilo que o pai faz, o filho também faz. Então, se o pai deu poder e autoridade para ele exercer essa autoridade,
ele iria fazer com êxito, ele iria sim curar, libertar, transformar, ele iria trazer vida àqueles que estavam na escuridão, que estavam mortos. E ele disse assim, olha, o pai ama o filho e mostra tudo o que faz. Então, o pai amava ele. Ele mostrou tudo o que ele faz e ainda disse assim, olha, eu estou mostrando o que eu faço, mas você vai fazer ainda maiores que esta, para que vocês fiquem admirados. Então, o que vocês estão vendo é o poder de Deus. O que vocês estão vendo é os frutos da manifestação do poder de Deus, é a palavra que sai dos meus lábios, não está voltando vazia, e as palavras de vida, de poder que vem do alto, não é de mim. E com isso, vocês ficam aí admirados, né? Vocês ficam admirados, sem entender, porque é o Pai que realizou esse milagre, né? Foi a autoridade que me deu e eu a usei para que ele seja glorificado. Pois assim como o Pai dá vida àquele que ele ressuscita dos mortos, também é o Filho dá vida a quem ele quer. Então, se o Pai tem esse poder de ressuscitar, né? Que o Pai dá vida a quem ele quer e ele ressuscita dos mortos, o Filho também tem essa autoridade. Ele também dá vida a quem ele quer. Então, quando chega um doente, um necessitado até ele não vai negar a vida, ele não vai negar a cura, ele não vai negar, né, a manifestação do poder de Deus, porque é no dia de sábado, porque os líderes judeus não querem. Quem tem sede está indo a ele, quem tem fome está indo a ele, ele vai dar de comer. Porque ele recebeu de graça, ele vai dar. Então ele não vai negar o poder de Deus, aquele que tem fome, que tem sede, ele vai dar. Então ele segue a orientação do Pai, a vontade do Pai. Além disso, o Pai não julga ninguém, mas deu o Filho autoridade absoluta para julgar. Ele vem dizendo que o Pai não julga ninguém, mas ele deu poder a Jesus, autoridade, para julgar. Mas só que Jesus estava fazendo o papel de salvar o que havia perdido, né? E ele disse assim, para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Quem não honra o Filho, certamente não honra o Pai que enviou. Então, quem não está honrando Jesus, quem não está testificando dessa luz, que não crê em Jesus, na obra dele, não está crendo no Pai. Que foi? E quem não crê no Pai, é porque não creu no Filho. Então, para esses que não crê no Filho, é porque não crê naquele que enviou no Pai, que amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho amado Jesus. Então, quem não aceita quem enviou, não está aceitando Jesus. E quem não aceitou Jesus, não está aceitando o Pai. Dessa forma, ela não entende as coisas espirituais, porque aqueles que entendem, que aceitam, para esse o reino de Deus chegou. Mas para aqueles que não entendem, não querem aceitar, o véu continua sobre os seus olhos, continua na escuridão, continue vivendo, né, uma vida devastada, vivendo uma vida de ruína. E isso só pode ser mudado quando ela compreende, abre o coração para Deus reinar, para Deus curar e libertar, né? Eu não digo a verdade. Quem ouve a minha mensagem e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Todos têm a oportunidade de ouvir a palavra, de ouvir a vida. A vida entra nos corações daquele que permite, daqueles que aceitam. E se aceitarem, glória a Deus, está iluminando o lugar escuro e está trazendo vida e vai transformar esse coração que era duro, que era incrédulo, que era iníquo, e agora passa a ser um coração limpo, transformado pelo poder de Deus. E aqui vem dizendo assim, jamais será condenado, mas já passou da morte para aqueles que têm a oportunidade de ouvir, aceitou, tem a salvação, saiu da morte e veio para a vida. E dessa forma vai poder desfrutar do melhor de Deus, vai poder usufruir das maravilhas dele, vai poder ter o seu nome escrito no livro da vida, vai sim poder se chamar filho de Deus, vai sim poder usar a autoridade que foi concedida para assim poder experimentar de milagres e de exercer ali vendo a manifestação do poder de Deus. E eu lhe asseguro que está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os mortos ouvirão minha voz, a voz do Filho de Deus. Aquele que ouvirem viverão. O Pai tem a vida em si mesmo e concedeu o seu Filho igual poder de dar a vida. Então o Pai deu poder a Jesus de conceder a vida. Então, como eu falei, aqueles que estão mortos,
Ele deu o poder de dar a vida. Jesus vai usar o poder. Jesus vai crer, vai usar ali e vai passar a ter vida, porque foi-lhe concedido essa autoridade. Ele faz porque foi concedida a ele. Cuidado, Mel. Né? E lhe deu autoridade para julgar todos, porque ele é o Filho do Homem. Então, o Filho do Homem tinha tudo em suas mãos. Ele tinha um domínio, ele podia exercer o que foi dado, e estava ensinando até para os discípulos, né, que andavam com ele, que fazendo uso dessa autoridade, ia poder experimentar e viver de milagre, como Jesus, esse homem que ele estava vivendo, e ainda maiores eles poderiam contemplar, porque o poder de Deus não é limitado. Limitados somos nós, seres humanos, que não podemos nada, mas através da fé, do poder de Deus, a gente consegue. Então, não é o natural, é a palavra que é viva e poderosa, é penetrante, é como espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, para discernir os pensamentos, intenções do coração. É essa que tem poder. E exercendo esse poder, essa autoridade, a gente vai viver como filhos prudentes, sábios, inteligentes, obedientes, como Jesus era obediente. Amém? Não fiquem tão surpresos, na verdade, vem um tempo que todos os mortos ouvirão o seu túmulo, a voz do Filho de Deus, e ressuscitarão. E aquele que fizer o bem, ressuscitarão para ter vida eterna. E aquele que continuaram a fazer o mal, ressuscitarão para ser julgados, né? Então aqui ele já está falando da salvação. Aqui ele já está falando aqui que aquele grande dia está por chegar. Um dia que o Pai vai enviá-lo, né? Para resgatá-lo, né? Não fique tão surpreso. Na verdade, vem um tempo que todos os mortos ouvirão do túmulo a voz do Filho de Deus, né? Que na próxima vinda de Jesus, que aqui Jesus estava iluminando, candeando a vida das pessoas, mas quando ele fosse para o Pai e depois viesse de novo, ele não iria vir para julgar, ele não iria vir para que todos se arrependessem, mas ele ia vir para julgar e para resgatar o que é dele, para levar para a morada eterna, a morada que já está preparada, e sim a fazer a divisão. Aqueles que estão no túmulo, eles há de se ressuscitar quando ouvisse a voz do Filho do Homem, né? E aqueles que fizeram o bem há de ressuscitar para terem vida eterna, mas aquele que continuar a fazer mal, ele também vão ser ressuscitados para ser julgados, porque todos tiveram oportunidade e o Pai vai ajudar todos. Não posso fazer coisa alguma por minha própria conta. Jesus está falando, eu não posso fazer nada pela minha própria conta. Estou aqui sendo usado por Deus. E eu também vou ver o mundo, né? Quando o Pai o assim o permitir. Ou seja, não sei a hora nem o dia, mas quando Ele me dê essa permissão, eu vou resgatar aqueles que andaram em justiça, né? Julgo conforme aquilo que Deus me diz. Então, o julgamento dele era reto, porque ele julga conforme Deus está dizendo, né? Ele não faz injustiça, né? A justiça dele é reta, não usa venda, a justiça dele é verdadeira, digna, é reta, é justa, e ela vê até da escuridão. Isso significa que tudo que está em oculto não passa desapercebido. Ele sempre vai julgar com verdade, porque ele é aquele que vê tudo que está em oculto, então ele sabe o que acontece em todos os lugares. Então ele sempre vai julgar com justiça, porque ele é justo, não vai haver injustiça. Por contemplar os moradores dessa terra, por contemplar, né, enxergar que na escuridão, ele sempre vai fazer a justiça certa. Mas a justiça do mundo, elas usam vendas, porque elas não sabem do que acontece nas ocultas, nas escondidas, né? Pode até ter aquele crime perfeito, que demore anos, mas é descoberto. Em casos que nem é descoberto. Esses que são ocultos e invisíveis, Deus não deixa passar. Deus esclarece tudo nas claras, né? O meu julgamento é justo, pois não faço a minha própria vontade. Olha só, né? As pessoas, elas se corrompem por dinheiro, posições, porque elas querem julgar fazendo suas próprias vontades para ter benefícios. Mas o Senhor Jesus diz que ele julga, pois ele não faz a vontade dele,
mas a vontade do Pai que enviou. Então ele julga através do julgamento de Deus, né? Fazendo a vontade de Deus. Então, para você ver que quando nós estamos ligados no Senhor, na palavra dele, a gente vai andar em justiça. Quando saímos da palavra, a gente anda fazendo as nossas próprias vontades e as injustiças. Porque unido ao Senhor, nós estamos ligados a Ele, um só Espírito. Agora, não permanecendo no Senhor, a gente não vai estar ligado no Espírito. E a gente vai estar propício a andar fazendo injustiça, aceitando as condições do inimigo, porque não está tendo ali aquele sustento, não está sendo liderado pela palavra, está sendo liderado por si. E dessa forma o inimigo vai usar como instrumento de destruição. O que Deus mais quer é que você continue trilhando esse caminho que gera vida até o dia dele, porque a Bíblia diz que este vem sem demora, guarde o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Então, é todo o tempo estar ligado na palavra, nos preparando para a volta de Cristo e saber como vai suceder. O que está acontecendo que a Bíblia já está mencionando? Já estamos vivenciando dias de sofrimento, de dores de parto, como as grávidas sentem. É estar atento que a Bíblia diz para não sermos enganados quanto à volta de Jesus. Porque muitos profetas virão no nome dele dizendo que Jesus está vivo. E pode ser que muitos há de ser enganados. Então, devemos estar atentos na palavra para que nós não venhamos ser enganados e ser mais ovelha desgarrada. Uma ovelha que tem pastor é aquela que está ligada na videira, é aquele que está ligado na palavra do Senhor, que está sendo conduzida pelo Senhor. Amém? Então, Jesus estava afirmando o seu Filho de Deus e muitos não estavam crendo. Então, a maior importância que devemos ter de dar é naquele que nos avistou, é naquele que nos patrocina, que nos escolheu. A ele devemos a submissão, a ele devemos se render, estar ali a dispor, fazer a vontade dele. É verdade, porque Deus, ele conhece os corações, ele sabe quem anda em justiça e quem anda em injustiça. Então, para ele que você vai prestar conta, é para ele que você deve prestar conta. Então, você que anda na integridade, na lealdade, na obediência, deve permanecer. Se você anda na desobediência, na integridade, você deve voltar imediatamente para a corrida para junto do Pai, pois o Pai não quer que você se perca e ande pelos caminhos errados. Ele quer que você permaneça no amor dele, ele quer encontrar você, fazer morada no seu coração, porque nesse mundo você não tem nada a ganhar, só tem a perder. Então, não deixe, não prolongue, não deixe para amanhã o que você deve fazer hoje, porque Jesus está à porta, batendo. Se alguém ouvir, ele vai poder entrar, vai poder fazer morada, vai transformar a sua vida por completo. Amém? Então, nós afirmamos que somos filhos de Deus, porque Jesus veio, bota o ventilador para rodar, porque Jesus veio e resgatou a gente, nos tirou da escravidão, da maldição, né? Foi-se pago um alto preço por nós, para que hoje pudéssemos ter vida, não viver debaixo de condenação. Estamos vivendo como filho livre, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não está vendo aqui, essa conquista não está. Essa conquista, ela merece ser exaltada e glorificada a Deus pela conquista de Jesus. Então, através dessa conquista maravilhosa, nos proporcionou vida, nos proporcionou paz, nos proporcionou o nosso ligamento com Deus, nossa amizade com Deus foi resgatada através de Jesus. Hoje temos livre acesso ao Pai, onde podemos, a qualquer momento, entrar na sala do trono, orar ao Pai através do nome de Jesus. Então, quando o véu não tinha sido rasgado, era difícil você ir até o Pai, porque naquela época eram os sacerdotes que tinham que interceder, que tinham que fazer sacrifícios. Hoje, graças a Deus, esse preço foi pago. Jesus pagou pela sua própria vida, derramando o seu sangue ao nosso favor. E agora nós estamos aqui vivendo na graça, fomos redimidos, e agora podemos a qualquer momento buscar a Deus em nome de Jesus e assim estreitar nosso relacionamento, a nossa intimidade para com Ele. Amém? Então, você é a testemunha viva do poder de Deus, porque você está na presença dele, você já foi resgatado, já foi tirado dessa escravidão, porque você deixou a luz encaminhar a sua vida, você entendeu a obra
que Jesus fez, e você crê, você está salvo, então agora você está aí perseverando na caminhada com Cristo, você está agora procurando dar o seu melhor para Ele, a sua integridade, a sua lealdade, até a vinda dele. Então, essa é as perseguições, as lutas daquilo que disse sim para Deus, e nós também estamos vivenciando isso, também não vai ser diferente. Vai sim ser até igual. Por quê? Porque tornamos participantes do sofrimento de Cristo quando nós dissemos sim para Ele. Então, vivenciaremos dias de aflições, dias de lutas. Significa que somos diferentes, somos de Cristo, estamos incomodando, somos a luz. Então, vai haver rejeito, vai haver as perseguições. E é bom estarmos cheios, é bom estarmos perto do Senhor, é bom estar ligado na palavra do Senhor, para que possamos estar fortes espiritualmente e não dar o que o inimigo quer, que ele quer extrair de nós, tirar os filhos de Deus da presença dele. É verdade, tirar fazendo você de tapete, te humilhando, te envergonhando, mas quando você está no Senhor, você entende a sua posição, então quem está pisando no diabo é você, porque você está bem espiritualmente. Então quem está bem não está dando brecha, quem é fiel a Deus, está pisando no inimigo, está liderando o mundo espiritual. Para quem não está bem com Deus, está dando a brecha, né? Está sendo liderado ali pelo inimigo, vai ter o inimigo envergonhando, o inimigo pisando. Deus nos chamou não para deixar o inimigo nos liderando, mas liderarmos sobre o mal, repreendendo o mal, pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Amém? Então assuma a posição de filho de Deus e creia que Deus é com você. Não desanime, permaneça firmado, crendo no chamado, crendo na posição que Deus te deu, te chamou, no nome de Jesus. Amém? Eu vou ficar por aqui, mas eu já estou agradecendo a Deus por estar inscrito nesse canal. Se você não é inscrito, eu convido a se inscrever e deixar a curtida de vocês nos vídeos, pois é importantíssimo para o canal do YouTube. Amém? Amanhã estarei de volta para a glória de Deus. Tchau, tchau.